Pessoal, estamos aqui no NIC BR. Eu estou aqui do lado do Rubens Kuhl, posso falar sem Kuhl? Ele é gerente de produtos e mercado do NIC. Conta um pouco para a gente quais são os produtos do NIC. Na área de registro de domínios, a gente tem um produto para o usuário de um domínio único, que é o caso do domínios.br, onde o usuário pode registrar nome em alguma coisa, .com.br ou outros. O NIC comercializa isso diretamente para o usuário? A gente comercializa diretamente para o usuário ou através de canais de vendas, que são os grandes provedores de hospedagem em geral. Entendi. E qual é o requisito para uma pessoa comprar um produto do NIC? Ela precisa ter um CPF ou CNPJ, então ela precisa ser um residente no Brasil, mesmo que seja um estrangeiro, pode ser estrangeiro, mas tem que ser residente no Brasil. Tem que ter um CPF ou um CNPJ? Tem que ter um CPF ou CNPJ. Tá. E ele precisa ter algum acesso ao sistema bancário para poder ou pagar o boleto da taxa de registro de domínio ou pagar da cartão de crédito. Quanto custa um domínio hoje? Custa R$30 por ano. Entendi. E me diz uma coisa, os registros mais solicitados são de pessoas físicas ou jurídicas? Atualmente são mais de pessoas físicas. A gente veio de uma mesmo? tradição que antigamente era mais pessoas jurídicas. Era o contrário? Era o contrário. E nos últimos anos para cá isso se inverteu. Então isso aconteceu junto com uma outra tendência do mercado que os próprios usuários passaram a se manifestar. Então, muitas vezes, antes o conteúdo disponível na internet era só editado por grandes veículos, grandes portais, e hoje muitos usuários querem se expressar eles mesmos, que tem um blog. Agora, eu te pergunto o seguinte, o domínio que tem a terminação .com.br, eu sei que vocês vendem tudo associado ao .br, mas o .com.br é só empresas que podem fazer ou empresas e pessoas físicas? Empresas e pessoas físicas. Mas isso foi mudado ou antigamente isso era só foi empresa? mudado, antigamente era só empresa. Ah, tá. Você acha que isso aí também modificou muitas solicitações? Modificou, porque é nítido que foi depois dessa mudança de política que mais pessoas físicas passaram a lidar conosco. Ou seja, antes elas preferiam possivelmente conseguir o CNPJ de alguém e registrar nesse CNPJ, porque era um requisito. Quando isso deixou de ser um requisito... Tá. Então a pessoa física queria fazer um domínio.com.br, usava o CNPJ de uma empresa, mas era ela que estava registrando aquele domínio. Sim. Então, desde que essa política foi mudada, a gente passou a ter a real informação de quem é que está querendo registrar. Agora eu te pergunto o seguinte, eu não sei se isso existe ainda. Antigamente você registrava um domínio, mas você tinha que ter um provedor para hospedar aquele domínio. Isso ainda existe? Não, isso foi mudado mais recentemente. Quanto tempo? 2 anos, quando a gente passou a ter serviço de DNS incluso. O que é o DNS, só para a gente tentar explicar? O DNS é o serviço de diretórios da internet, que é o que aponta, assim, dado o nome, é o que aponta onde ele está. Né? Então será www.google.com? É um endereço de rede número 1.1.2.3.4. Aquele endereço www.google está associado a um IP. E o que registrar um domínio tem a ver com isso? Tem a ver com Tem a ver exatamente como você vai ser encontrado. O DNS é o que faz a translação entre o que é o nome de domínio e o que é o endereço IP usado na rede. Então, antigamente, quando você fazia um registro, você tinha que ter um provedor que hospedava essa tradução, esse DNS. Sim, pelo menos o DNS. O provedor podia ter outros serviços, como hospedagem do site, hospedagem de e-mail, mas ele tinha que ter pelo menos hospedagem de DNS. E, de alguns anos para cá, a gente passou a oferecer serviço de DNS. Por que vocês fizeram essa mudança? Porque a gente notou que isso era um empecilho para o registro de domínio. Ou seja, algumas pessoas que gostariam de registrar um domínio... Foi uma evolução no sentido de fornecer produtos mais fáceis ao usuário ou foi uma mudança na política? Ambos, ou seja, foi uma mudança na política, mas cujo foco era oferecer produtos mais fáceis para o usuário. Porque antes ele tinha que primeiro descobrir com quem ele ia hospedar, o site dele, o e-mail dele, porque o domínio sozinho não tem utilidade nenhuma, ou seja, ele é útil quando você tem algum serviço. Mas ele antes obrigava uma ordem de contratação. Você primeiro tinha que fazer uma coisa para depois registrar o domínio e depois conseguir a outra.
O que a gente fez foi desmembrar isso, ou seja, agora você pode registrar o domínio. E a partir desse marco, subiu muito os novos registros de domínios? Subiram, mas eles já vinham subindo antes disso. Mesmo antes disso, por causa da tendência da automanifestação, ou seja, das pessoas se expressarem. Muita gente querendo fazer site, registrar domínios, etc. Isso que teve uma grande demanda. Sim. Agora eu te pergunto, hoje o NIC tem quantos domínios registrados? Hoje nós temos 3.200.000 domínios. Nossa Senhora. 3 milhões. 3.200.000. O NIC está entre os registros de países com maior número de domínios. Existem alguns países com mais, como por exemplo a Grã-Bretanha e a Alemanha. E quais são os prefixos? O da Alemanha é o .de, .de, da Grã-Bretanha é o .uk. Então, em comum, por exemplo, entre o Brasil e a Alemanha, é a grande adoção do domínio do país pelos cidadãos do país. Porque nem no Brasil, nem na Alemanha, o cidadão local é obrigado a usar o domínio do próprio país. Ele pode usar... Ele pode usar o .br lá na Alemanha? Sim, mas ele pode usar, por exemplo, o brasileiro pode registrar um .com, não precisa necessariamente registrar um .com.br. Mas a maioria dos brasileiros registra .com.br. A gente tem Isso virou uma modinha, um trocadilho. Uma tendência. Não, uma tendência. A gente tem uma estimativa... Eu te pergunto, o .com de fato é controlado por quem? O .com, ele é um contrato do governo americano, do Departamento de Comércio, com o prestador de serviços, que é a VeriSign. Esse contrato tem uma intermediação da ICANN, que é a organização que gere recursos de domínios na internet. É o Internic? Tem a ver com o Internic? Não, a VeriSign é o que antigamente era o Internic. Ah, tá. Então é que eu estou desatualizado nas empresas, né? Antigamente era o Internic, Sim. hoje em dia é a VeriSign. Sim. E ela administra todos os domínios relacionados ao .com. Ela administra também outros domínios como .net, .tv, mas aí não tem influência do governo americano. O único que é ditado especificamente pelo Departamento de Comércio americano é o .com. É muito solicitado, é muito grande, você sabe? O .com tem praticamente 100 milhões de registros de domínio. Nossa! Dos mais de 200 milhões de registros de domínio que existem totais no mundo. Então, o .com é 50% dos registros de domínio no mundo. Mas aqui no Brasil ele não chega nem a 15%. Mas o próprio... Tá acabando? Descarregando. Mas o próprio registro.br, que é o .com.br, não está muito diferente não. 3 milhões é um grande número, né? É um grande número. Isso traz muito volume de recursos para o registro, para o NIC? Como você percebeu, a nossa taxa de registro é baixa, então traz um bom volume de recursos, mas não são recursos infinitos. Entendi. Mas, além disso, os recursos arrecadados pelo registro de domínios não vão só para a manutenção de registro de domínios. Eles financiam as iniciativas do NIC-BR em prol da internet brasileira. Então, por exemplo, Tem várias iniciativas nesse sentido que o comitê gestor pede para o NIC executar. Sim, então, por exemplo, a manutenção de pontos de troca de tráfego na internet, ela é mantida com recursos que vêm do registro de domínios. A coordenação de eventos de segurança na internet brasileira, ela é mantida com o recurso do registro de domínios. Todas as ações. Isso quer dizer que o NIC ele só ganha dinheiro dos domínios, não tem outra fonte de renda? Não tem outra fonte de receita, não tem dinheiro público de ninguém. E quais são os outros produtos além dos domínios? Existe algum outro produto? Existe, mas é um produto bastante limitado a grandes corporações, que foram os novos sufixos. Que são as terminações. A ICANN abriu a possibilidade de... Quem? A ICANN é a organização... É o ICANN. ICANN. I-C-A-N-N. O ICANN. Eu chamo de ICANN. A pronúncia é em inglês, assim, do mas no portunhol, para mim, é ICANN. ICANN abriu a possibilidade de outros sufixos. Quais são esses sufixos? Podia ser qualquer um que se candidatasse. Então, houveram candidaturas para 1.350 novos sufixos. Fala aí quais são os mais legais.
Um dos que foi candidatado, por exemplo, que foi aprovado agora na sexta-feira passada, foi o Ponto Rio, que foi proposto pela cidade do Poxa, Rio que de Janeiro, legal. e que tem, não tem- o NIC-BR. Mas é ponto provém de Rio, ponto infraestrutura. BR ou Não, só ponto Rio? Ponto Rio. Muito legal, muito legal. Muito legal. Qual outro que é interessante, digamos assim? Tem alguns curiosos, como, Fala. por exemplo, Ponto Ninja. Ninja? Então, se você entende assim que, não, eu entendo muito desse negócio, eu sou ninja, você vai Então fazer seria, por exemplo, ponto Itaú.ninja. Itaú.ninja. Mas você citou o Itaú se candidatou ao ponto Itaú. Ah, eles fizeram dele. Sim, solicitaram dele. solicitaram dele, foi aprovado. E a possibilidade de um sufixo também pode ser um domínio ou não? Tem que trabalhar no sufixo e o que vier na frente. Ele tem que ter um outro nome, ou seja, ele não pode ser só o sufixo. tipo só o sufixo, só Itaú. Eu não posso solicitar o sufixo Alan. Você pode alguma coisa ponto .alan, então você vai poder ter domínios, sei lá, www.alan. Entendi. Mas é um processo um pouco caro. Assim, Tá. assim, um pouco quer dizer assim. Tem que estar disponível no registro.br para as pessoas irem lá e se habilitarem. Isso já está disponível para compra? Esse foi um processo, na verdade, de candidatura, não de compra, que as empresas se candidatavam, elas demonstravam competência técnica, capacidade financeira para isso, e aí elas vão ter a cessão disso a partir do próximo ano. Pessoal, é isso aí. Obrigado.